Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, vamos fazer uma revisão rápida aí sobre didática e principalmente abordando alguns pontos que acabou não dando tempo, principalmente devido ao feriado de ontem. Eu fui impossibilitado de trabalhar com vocês, mas aproveitando uma nova didática, uma metodologia ativa, eu resolvi fazer esse material, gravar essa revisão rápida e implementar com outros assuntos que vão ser importantes para o processo de avaliação de vocês. Bom, nós tivemos uma primeira unidade com um grande discurso, e principalmente mostrando para vocês que nós precisamos ter um olhar muito crítico diante das nossas práticas pedagógicas. Então, nós tivemos diversas oportunidades para que vocês pudessem construir junto comigo, eu pudesse direcionar o pensamento de vocês diante de um tema tão importante para a pedagogia, que é trabalhar esses processos de didática, porque na verdade ela é um eixo central, mas ela vai ter diversas variáveis que vão influenciar dentro do seu processo. Eu queria primeiro lembrar vocês de um conceito que eu acho que é bem importante, que é pensar a didática como um principal ramo da pedagogia que investiga os fundamentos, as condições e os modos de realizar a educação mediante o ensino. Então, a didática tem esse papel de proporcionar à educação uma maneira mais efetiva desse processo de ensino e aprendizagem. Então, estudar didática para a pedagogia é algo que é fundamental. E dentro das nossas aulas nós falamos muito de que existem didáticas diferentes. Na verdade, não existe uma única didática, mas existem modelos diferentes que eu devo estar refletindo e pensando sobre ele dentro da minha prática pedagógica. Eu também falei que cabe à didática converter objetivos sociopolíticos. Falamos muito de que a educação tem esse contexto social e político, em prol de objetivos de ensino. Nós discutimos alguns projetos do MEC, falamos um pouco sobre a influência da política diante dos processos educacionais, alguns pontos que são positivos e outros que nós avaliamos como negativo. Também cabe à didática selecionar conteúdos e métodos em função dos objetivos de ensino, o que eu vou selecionar de conteúdo em função do que eu pretendo, do que eu quero que seja trabalhado em determinado período ou em determinado momento dentro da sala de aula. Nós vimos também que a didática também tem uma relação com a área da psicologia, no sentido das vinculações, das relações entre esse ensinante e esses aprendentes, tendo em vista que nós não ensinamos para nós mesmos, nós ensinamos para o outro. E esse outro tem diversas variáveis que podem influenciar ou não esse processo de aprendizagem. Inclusive, nós utilizamos aquele filme da dislexia, onde vocês puderam observar metodologias e didáticas que esse professor aplicou dentro de sala de aula, para poder fazer com que um sujeito, um aluno, superasse ou minimizasse as suas dificuldades. Um outro ponto que é muito importante nós pensarmos a nível de didática é essa perspectiva tridimensional da didática, onde ele tem um aspecto político-social, que foi muito discutido em sala de aula. Eu não vou adentrar muito nesse mérito, porque foi diversas vezes trabalhado. A dimensão técnica de realmente conhecer, de ser técnico naquilo que eu me proponho a ensinar, Ensinar não é só saber ler e ensinar o outro a ler, mas tem toda uma técnica para desenvolver essa ação. E a dimensão humana, como um terceiro aspecto tridimensional dessa didática, onde eu tenho que entender esse sujeito como um todo, não só dentro dos aspectos cognitivos, mas também pensando dentro dos aspectos emocionais.
Nós falamos também que a didática ela pode ser, isso aí há de certa forma um pouco de controvérsia entre os autores, mas eu gosto dessa perspectiva de que eu posso ter uma didática dentro de um quadro geral, né, onde ela estuda os princípios, as normas e as técnicas que devem regular qualquer tipo de ensino para qualquer tipo de aluno. Ela nos dá uma visão geral da atividade docente. Mas existe também uma outra característica dessa didática, que é a didática especial, que nesse caso ela vai estudar os aspectos científicos de uma determinada disciplina ou faixa de escolaridade, analisando os problemas e as dificuldades que o ensino de cada disciplina específico apresenta e organiza os meios e as sugestões para resolvê-los. Eu estou correndo um pouco porque eu sei que o tamanho do vídeo vai influenciar muito também nesse processo de carregar, de vocês terem a disponibilidade de acessá-lo. Então vocês devem utilizar o material que foi disponibilizado nas aulas, assim como todos os registros que foram feitos no caderno. Bom, falamos também sobre as metodologias ativas e eu fiquei extremamente encantado com os trabalhos que vocês apresentaram, né? E aí nós falamos de sala de aula invertida, de pesquisa por projetos, de lançar problemas para que os alunos possam estar trazendo novas perspectivas. Foram diversas metodologias ativas que realmente tiram esse aluno de uma zona de conforto ou mesmo de uma aprendizagem passiva e o leva a ser o centro desse processo. E ele mesmo é capaz de produzir essa aprendizagem, né? E as aulas, por mais que as aulas expositivas, muitas vezes elas sejam interessantes e tudo, mas ela não contempla uma metodologia ativa porque o professor ainda se torna o centro do conhecimento, ok? Também falamos da didática como uma prática educativa e eu elenquei 4 pontos que eu acho que são primordiais. É que nós temos que pensar que todas as situações adidáticas ou antididáticas, elas também envolvem uma questão didática. Um professor que não utiliza didáticas corretas, não quer dizer que ele não está utilizando uma didática, mas quer dizer que ele está utilizando uma didática que é incompatível com aquele assunto ou com aquele grupo de alunos, né? Esse processo também dessa prática educativa, né, dessa didática como uma prática educativa, eu também posso entender como um conjunto de relações estabelecidas, seja de forma explícita ou implícita, entre o aluno e o professor. Assim como na formação permanente dos professores. Essa didática exige, sim, uma prática permanente dos professores. E também pensando na prática de hoje, de ontem, que vai influenciar também na prática do amanhã. Então esses são pontos que são muito importantes na questão da didática, pensando dentro de uma prática educativa. Um outro ponto que eu acho que vocês devem aprofundar esses estudos diz respeito também ao planejamento educacional, pensando em elementos que são importantes para o plano de aula, né? Que compõem um item desse processo de didática, né? Desse processo de ensino e aprendizagem. E eu elenquei 4 pontos como primordiais, né? Pensar nos objetivos, pensar no conteúdo, pensar na metodologia de como serão trabalhados esses conteúdos e esses objetivos e pensar também nesse processo de avaliação que também foi discutido, né? Avaliar. O que a avaliação faz, né? Seja uma avaliação de forma micro, onde eu avalio só o aluno, ou macro, onde eu avalio todo o processo de ensino-aprendizagem, inclusive a ação do professor. Também é importante pensar num item que foi pouco trabalhado, mas deveria ter sido trabalhado na nossa aula, mas devido ao feriado a gente não conseguiu, que é pensar nesses processos de inteligências múltiplas. Nós vimos no filme que o ator principal, né, a criança que tinha dislexia, ele tinha uma grande habilidade, uma grande competência para a parte da arte, né, nos seus desenhos.
E ele era extremamente criativo, porém ele não tinha habilidades para outros modelos de inteligência. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas inteligências múltiplas, né, como um conjunto de habilidades, que elas são inatas, elas têm uma regra geral e são únicas, quer dizer, elas são de cada sujeito, possuem essas habilidades e podem ser diferentes de um sujeito para o outro, permitindo aos indivíduos uma performance em qualquer área, não só dentro da área cognitiva, como é o que muita gente pensa, né? Que para eu ser competente ou para eu ser muito bom, eu estou restrito às áreas cognitivas. Isso é um erro pensar dessa forma, porque nós vimos, inclusive, né, no filme, um desempenho fantástico para a área de artes, mas poderia ser para a área de esportes ou para uma outra área qualquer, não necessariamente a área acadêmica como uma única área de exclusividade. Também não vimos, de certa forma aprofundada, a questão do comportamentalismo, que tem uma conduta e uma abordagem que vem um pouco da área da psicologia, né? Que essa abordagem, né, comportamentalista defende que o desenvolvimento das habilidades são determinadas por suas relações com o meio em que esse sujeito se encontra. E nós vimos bem isso no filme, né? Na hora que se tinha um olhar diferente para esse sujeito, se tinha uma conduta diferente, na verdade houve uma grande evolução e uma melhora extremamente significativa, né? Então ele é um conjunto de teorias que vêm da psicologia, né? Que postulam a nossa conduta dentro de determinados ambientes. E o filme mostrou bem isso da relação daqueles professores que não faziam nada e daquele professor especificamente que tinha uma conduta muito assertiva, que tinha vontade de mudar, que tinha uma ideia de ajudar aquele sujeito. Um outro ponto que eu acho que é importante e faltou discutir, até foi discutido, mas não especificamente, é que a ação docente ela encontra várias dimensões, né? Dentre elas a política e a técnica, falei isso inicialmente, mas existe também uma dimensão ética, que quando essas dimensões são colocadas em práticas, elas com certeza mobilizam e melhoram e ampliam e efetivam os processos de educação, sempre buscando uma excelência, uma maior qualidade. E talvez o item que menos tenha ficado claro seria o item ética, que ele é um elemento de mediação, que vai dentre a parte política e a técnica e que garante o caráter dialético das relações. A gente tem discutido muito e tem visto muito nas redes sociais, né? Hoje se discutindo um pouco do que é arte e dentro daquilo que aconteceu em São Paulo, né? Está se gerando uma discussão muito grande dentro do que é estritamente político, do que é técnico e do que é ético. Então eu acho que a ética é um papel extremamente importante para a nossa ação pedagógica e nós vimos diversas situações no filme onde esse caráter ético ele não era respeitado, onde o professor colocava o aluno em uma situação de humilhação, inclusive, né, diante dos colegas, de exposição diante dos colegas, e aonde vem um outro sujeito com um olhar diferente que tenta mudar essa relação, tendo uma ética e atrelando a política e a técnica pedagógica e garantindo uma efetivação desse processo de aprendizagem. Bem, era um pouco disso que eu quis falar, eu tentei ser bem breve devido ao nosso tempo, né? Espero que vocês estudem muito, lembrem da sala de aula invertida, que agora vocês são os detentores do tempo que levar necessário para que vocês aprendam ou que vocês aprofundem mais esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e nos vemos na prova.